Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Leia a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, mas quero incentivar você a ler a Bíblia. Aproveitar aqui que eu estou bebendo água. Bíblia é igual água. Não adianta você saber, você conhecer, você precisa digerir, você precisa beber da fonte de Deus, tá? Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. Isso aqui é para te incentivar a fazer isso. Nós estamos lendo junto Efésios. Eu digo que você pega a sua Bíblia, lê Efésios ali rapidinho, volta aqui, vamos ler junto de novo, tá? Nós estamos testando vários formatos aqui, eu espero que algum deles seja confortável para você. E aquele que você preferir, você comenta aqui para mim, para que eu possa mensurar isso e entender aquilo que faz mais sentido, tá bom? Então bora lá, vamos ler Efésios 3, tá? Se você não viu, tem Efésios 1 e 2 aí, é importante que você leia para fazer sentido, tá bom? Então bora lá. Vai dizer assim, ó. O plano de Deus é revelado. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomado por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial, de estender sua graça a vocês. Como lhe escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso que foi falado anteriormente, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui nós temos o texto dividido em duas partes, onde ele começa a trazer essa questão de que Deus, de uma forma muito especial, né, revelou a Paulo, né, essa responsabilidade que ele tem de revelou esse segredo de pregar aos gentios. Então ele vai dizer aqui, ó, que não foi revelado anteriormente, ou seja, antes as pessoas não entendiam isso, e é importante ele dizer isso, porque ele está dizendo isso para o povo, para os gentios, que também não entendiam isso, nem os judeus. Então ele está dizendo, olha, anteriormente, isso era segredo, não foi revelado para as gerações anteriores. Então eles realmente não sabiam disso.
Mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Então, na verdade, os apóstolos e profetas já haviam profetizando isso, eles já falavam isso. Se a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver indícios. Mas a gente só entende tudo isso de fato no Novo Testamento. E aí Cristo levanta, né, Paulo como apóstolo de Cristo, e ele vai pregar aos gentios. Então ele diz: este é o segredo. Qual é o segredo? Que tanto os gentios quanto os judeus, eles vão participar das boas novas, das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da promessa de Deus em Cristo Jesus. Então, pela graça, pelo poder de Deus, nós recebemos esse privilégio. Então, todo aquele que realmente crê, que aceitar, tá? E aí ele vai falar dele, ainda que ele seja o mesmo digno, ele foi escolhido para isso, né? E o plano de Deus era mostrar a todos. Então, assim, Deus ele nunca, o plano de Deus nunca fugiu. Então Deus ele vai construindo o plano dele. E agora no Novo Testamento ele vai ter a igreja alinhados. Então ele tem esse plano, ele diz, né, que é por meio da igreja que as muitas formas da sabedoria divina vai ser revelada, né? Esse era o seu propósito eterno que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim, tudo o que acontece está dentro do plano de Deus. Até porque Deus já sabe das nossas vontades, das nossas tendências, e sabendo disso, Ele escolheu nos amar e nos escolheu para fazer parte desse plano. Então, nunca duvide que alguma coisa fugiu do plano de Deus. Às vezes, quando a gente está em circunstâncias difíceis, a gente quer crer que Deus perdeu o controle ou que alguma coisa assim, porque aí tudo se torna responsabilidade dele. Mas Deus é imutável, os planos deles não se frustram, né? Muitas vezes o que está sendo frustrado são os nossos planos, né? É o Deus que a gente inventou que está nos frustrando, mas o Deus vivo e verdadeiro, ele sempre, 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 sempre esteve cumprindo a sua vontade. Ela é soberana. As coisas ruins acontecem, nós fazemos escolhas, mas Deus sempre é soberano e ele sempre, sempre está cumprindo o seu plano. E aí ele vai continuar dizendo, né, que quando ele pensa em tudo isso, tanto de Efésios 1 quanto Efésios 2, ele cai de joelhos, né, ao Pai, Criador de todas as coisas. E o que ele pede? O que ele vai pedir aqui para nós? Vou até pegar a canetinha para a gente ver. Peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior. Por meio do quê? Do seu Espírito. Então, Cristo habitará em nosso coração, à medida em que nós confiarmos nele. Então, nós precisamos confiar em Deus, porque à medida em que nós confiamos nele, ele vai habitar no nosso coração. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. E aí ele também pede algo que a gente possa compreender. Compreender o amor de Deus em todas as dimensões, em 3D. Tá? O amor de Cristo por nós, que a gente experimente esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Ainda que a gente não consiga compreender ele completamente, ele ora para que a gente possa compreender. Porque então nós vamos ser preenchidos de toda a plenitude de vida que vem de Deus. E aí ele vai dar glória a Deus. Toda a glória seja a Deus. Por seu grandioso poder que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus seja glorificado. Porque é Ele que realiza em nós. Muito além. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para sempre. Amém. Que a gente possa mesmo clamar, que a gente possa orar por isso, né? Que a gente possa entender que Deus nos tornou um povo santo, um sacerdócio real. Ele havia escolhido um povo, mas agora Ele revela, através da vida de Paulo, que nós, gentios, também podemos fazer parte. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigada a Deus que nos revelou isso. E nós também agora fazemos parte da família de Deus. Como eu disse para vocês, orem a palavra de Deus. Pegue isso aqui e louve a Deus. Obrigado pelas suas promessas derramadas em nós, Deus. Obrigado porque o Senhor nos anunciou as boas novas, perdão. Que nós estamos aqui diante desse vídeo tendo acesso à palavra de Deus. Nós não podemos dizer que ninguém pregou para nós, que ninguém nos alcançou. O Senhor tem insistido em nos alcançar, ainda que nós não sejamos dignos, ó Pai. O Senhor revelou a nós os tesouros infindáveis que estão disponíveis em Cristo. Obrigado por revelar isso a nós, porque desde o princípio isso esteve oculto, mas agora isso nos alcançou. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós, que nós possamos compreender
o teu amor, que nós possamos experimentar o teu amor e que nós possamos manifestar o teu amor e que o Senhor seja glorificado e exaltado através disso. Nos ensina a ser teu povo, nos ensina a ser a igreja que revela nesse tempo a multiforme sabedoria do Senhor. Que nós possamos realmente viver isso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, continue meditando nesse texto e que você possa ser profundamente abençoada pela plenitude de Deus e pela revelação da sua graça. Deus está se revelando a nós. Se nós lermos isso aqui de novo e de novo, Ele vai continuar falando em nós. E que você possa orar a palavra de Deus, pedindo que Cristo habite em seu coração. E que nós possamos aprender a confiar nele para que Ele venha habitar mesmo em nós. Que a gente possa mesmo ter as raízes dele se aprofundando em nós, em amor, nos mantendo forte. Deus seja louvado. Que a sua palavra se torne o nosso estilo de vida. Porque nós queremos ser salvos pela revelação da palavra de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe. Até Efésios 4.